Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, para discutir uma confusão que as pessoas fazem entre improviso, reserva de contingência e plano alternativo, ou chamado fallback plan, quando a gente faz uma resposta de risco. Bem, todas essas três formas, elas têm uma característica em comum. São todas elas fruto ou de uma aceitação do risco, né? Ou seja, quando você tem um determinado evento de risco e decide aceitar esse evento de risco, ou quando uma estratégia existente não foi suficientemente capaz de conter o risco. E aí você vai ter que acionar, de alguma forma alternativa, uma resposta a esse risco. Vamos entender, então, agora a diferença entre esses três. O que vem a ser o improviso? O improviso é uma resposta não planejada a um determinado risco. É aquela que você não se preparou, o risco ocorreu e na hora que ele ocorre, você instantaneamente toma aquela decisão. Então, um exemplo, eu estou andando com o meu carro e o cabo do acelerador, vamos supor que meu carro tenha cabo, um carro antigo, cabo do acelerador se rompe. Eu imediatamente arrumo um pedaço de arame e prendo aquele acelerador, de tal forma que eu consigo continuar a minha viagem até um local seguro. O que eu fiz? Um improviso. O que vem a ser uma contingência? Uma contingência é quando você, diante da incerteza, resolve guardar, fazer uma determinada reserva, seja ela financeira, seja ela de tempo, seja ela humana, de pessoas, equipamentos e materiais. Caso algum evento de risco ocorra, você aciona e consome essa reserva. Então você tem ali, num jogo de futebol, uma espécie de contingência, que são o quê? Os jogadores reservas assentados no banco. Não é? A princípio, o principal objetivo deles é, caso algum dos jogadores dentro do jogo não tenha nenhuma condição de jogo, você tem um substituto para continuar de uma forma não tão perfeita quanto o time oficial, normalmente, não é? Mas você continua aquele jogo. Isso é uma contingência, ok? Você não está ali nem evitando, nem mitigando. Você está aceitando aquele risco e acionando uma contingência. Agora, o que vem a ser o plano alternativo, ou chamado fallback? O plano alternativo é quando você, antes de um determinado risco ocorrer, você planeja uma determinada resposta caso ele ocorra. Um exemplo muito fácil de perceber isso é a brigada de incêndio de uma determinada instituição, de uma empresa. O que a brigada de incêndio faz? Ela não evita um incêndio, ela não prejudica os resultados, ela não beneficia o resultado daquele incêndio quanto à existência do incêndio. O que ele faz? A brigada de incêndio é, uma vez tendo um incêndio, você já tem um plano que mitiga automaticamente o impacto. Na verdade, todos esses três têm o grande objetivo de mitigar o impacto, ou através do improviso, ou através da contingência, ou através do plano alternativo. O plano alternativo seria uma resposta planejada a um risco que ocorre. O improviso é uma resposta não planejada. E a reserva de contingência é uma reserva financeira, humana e de materiais para quando o risco ocorrer, eu faça uso dessa reserva como uma forma de aí mitigar o meu risco, mitigar o impacto do meu risco. Bem, então é entender um pouquinho. É claro, existem zonas cinzentas entre esses três conceitos. Mas o que é mais importante aqui, a gente entender que todos eles são respostas a uma aceitação. O mecanismo básico que motiva tanto a criação do improviso, quanto da contingência, quanto do fallback, é o quê? Aceitar o risco. Eu vou responder de forma não planejada, outro de forma planejada, outro através da reserva de contingência. Muitas vezes o uso dessa contingência vai ser através da implementação de um fallback. Por isso que muitas vezes, gente, não existe uma alternativa, ou é A, ou é B, ou é C. A gente sempre tenta, claro, ter uma resposta mais clara, mas muitas vezes planos de contingência e o plano de contingência e o plano alternativo, ou fallback, vão ser aproximadamente a mesma coisa. Você vai usar o dinheiro para montar ali, né, um plano alternativo, um fallback para o seu projeto. Bem, espero que todos vocês tenham entendido esse assunto e até a semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.